Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso Podplay, o nosso canal do Programa de Pós-Graduação em Letras. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas que fazem parte do nosso programa de pós-graduação. Estamos aqui com a professora doutora Marcele Aires Franceschini, que é professora do nosso curso de Letras na UEM e também professora do programa de pós-graduação em Letras. E também estamos aqui com Ismael de Oliveira Lima, que é mestrando do nosso programa de pós-graduação em Letras, orientando da professora Marcele e também egresso do nosso curso de Letras Português-Francês. Então, sejam muito bem-vindos e se vocês quiserem dar uma palavrinha com o público, fique à vontade. Obrigada pelo convite, Josi. É muito bom ter um canal como o Podplay, muito importante, porque as pessoas precisam conhecer o que a gente faz fora do muro da escola. E eu acho que é um canal muito importante para levar o saber para fora. Então, minha primeira palavra é de elogio ao Podplay e vida longa ao Podplay. Ai, muito obrigada. Seja muito bem-vinda sempre, né? Nosso primeiro episódio aqui com você, mas teremos o maior prazer em recebê-la juntamente com os seus orientandos para falar das pesquisas que vocês desenvolvem no âmbito do programa e também o impacto dessas pesquisas para a sociedade como um todo, né? Ismael, seja muito bem-vindo ao Podplay. Eu agradeço o convite. Acredito assim que o Podplay é um trabalho muito importante que vem para somar, para acrescentar mais ainda ao departamento, ao trabalho da pós-graduação e informar bastante aos estudantes universitários o que nós estamos fazendo. Exatamente, né? O que será que a gente faz, né, no nosso programa de pós-graduação em letras? Para nós da área das ciências humanas é sempre muito difícil, é um grande desafio poder dizer para a sociedade o que a gente faz, né? Que pesquisa fazemos nessa área das ciências humanas. E o Podplay tem esse grande objetivo de ter esse canal de comunicação entre a universidade e a comunidade. Então, iniciaremos aqui o nosso bate-papo hoje com a professora doutora Marcele, com o Ismael, como já mencionei aqui, e o nosso tema hoje é Macumbando na Universidade. Só pela temática, né, já causa uma certa curiosidade sobre este assunto. Então, para iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria que a Marcele, assim vou chamá-la, tudo bem? E Ismael falasse um pouquinho sobre as religiões afro-brasileiras. Bem, esse título, ele é provocador no sentido de que a gente tem a palavra macumba muito como um sentido pejorativo no Brasil. Chuta que é macumba, né? Mas a macumba não tem nada de pejorativo, a própria palavra. O macumba, a origem da palavra vem do quimbundo, do idioma banto, na região da Angola, de onde vieram a maioria dos nossos escravizados. E ela quer dizer festa, alegria. Ela não quer dizer feitiçaria, coisa ruim. Então, é importante que a gente traga esse sentido. Sim, nós macumbamos no sentido positivo na universidade. Por quê? Por que a gente estuda os gregos? A gente estuda os mitos gregos, a gente estuda Zeus, que devorou o próprio filho, a gente estuda... É natural. Agora, quando você fala que você estuda macumba ou que você estuda orixás, meu Deus, que falta do que fazer. Não, eu acho que já é uma visão eurocêntrica, brancocêntrica, muito ruim que ficou na nossa sociedade, e é preciso que a academia também ajude a quebrar esse lugar errado que as religiões afro-brasileiras têm no Brasil. Muito bem. Ismael, gostaria de falar um pouquinho sobre as suas percepções a respeito, né, seus estudos iniciais, né, no mestrado, mas que com certeza vai contribuir ainda mais para esse espaço, né, que essas pesquisas nessa área precisam ocupar, né? Então, o nosso trabalho ele é direcionado para essa temática, as religiões de matriz africana no Brasil, como elas aparecem na literatura. É claro que haverá um recorte, né, de algumas obras específicas, um autor específico, mas é estudar assim, qual é a função, como elas são representadas dentro da literatura. Nós partimos de um princípio que a religião de matriz africana, ela está dentro da obra libertando, ajudando alguns personagens que, por alguma circunstância,
patriarcalismo, machismo, estão presas a alguns padrões. As religiões de matriz africana, quando vieram para o Brasil, elas pregavam a liberdade, o que ia de encontro ao colonizador, que não queria isso, né? Então foi preciso trabalhar na mente do escravizado a religiosidade que ele trazia da África para ele aceitar a escravidão, porque a religião mandava ele não aceitar aquilo, não aceita a escravidão, não aceita a chibata, e então foi preciso catequizá-lo para ele aceitar essa religião, aceitar o trabalho escravo, né? E a religião de matriz africana, uma vez presente na literatura brasileira, nós levamos essa literatura para a sala de aula, cumprimos a Lei 10.639 e trabalhamos também com literatura. Muito bem, olha só, em 5 minutos do nosso episódio aqui, quantas informações importantes para quem está nos ouvindo, né? Quantas questões que serão desmistificadas e, ao mesmo tempo, questões importantes para informar, né, os nossos ouvintes do nosso canal. E claro que é uma temática que chama bastante a atenção porque não é tão explorada, né? A gente observa, como a professora Marcele colocou, uma ênfase em outros tipos de literatura, né? De outras religiões que talvez as afro-brasileiras ou, né, a própria temática da macumba acaba, né, ficando periférica. E vocês, né, já têm uma certa caminhada nas pesquisas dentro do programa de pós-graduação em letras, né, abordando, por exemplo, orixás e literatura. Vocês poderiam falar um pouquinho das pesquisas que vocês têm desenvolvido? O Ismael não é meu primeiro orientando nessa temática, né? Nós temos outros trabalhos do PLE. Eu tenho o meu aluno Heitor, o Heitor Ostete, também está no mestrado, e ele estuda Cidinha da Silva, que é uma escritora premiada. O livro dela foi premiado, é o Exu em Nova York. E ele foi premiado, inclusive, com o prêmio da Biblioteca Nacional de Literatura. E ela aborda a questão dos orixás, e o Heitor estuda especificamente Exu. E ele é do candomblé, assim como o Ismael é da religião de matriz africana. E ele traz, então, a vivência dele. Eu não gosto de colocar como religião, porque senão fica parecendo que a pessoa cumpre um rito. E não é só cumprir o rito, ela leva aquele conhecimento para a vida acadêmica dela, para a vida pessoal. Nós também temos uma aluna também do mestrado, a Janine. Ela, inclusive, está no Tambor de Mina. Ela está há muitos anos, desde criança. E é muito interessante que a Janine, ela é branca, dos olhos azuis. Então, e a filha dela, ela é do candomblé, a filha dela é do candomblé. E ela estuda a Maré, da Miriam Alves, uma escritora negra. Ambas escritoras, né? Cidinha da Silva e Miriam Alves, escritoras negras. E ela estuda as orixás das águas, Oxum, Iemanjá. Então, eu sempre abro o caminho para que a gente coloque como mitologia a mitologia afro-brasileira, até porque a minha disciplina na pós-graduação, eu trabalho com África Brasil, né? Eu trabalho com África na pós. Muito bem. E aí, por que vocês pensam assim que há rejeições ou que essas religiões afro-brasileiras são tão demonizadas, né, pela comunidade? Era o que a gente estava conversando, né, Ismael? E eu acho que o que acontece é que é um processo colonizador. Quando você vai colonizar um povo, você não coloniza só o corpo daquela pessoa, você coloniza a mente. Por que que isso não aconteceu só com os negros? Isso aconteceu com os povos indígenas aqui, né, os povos nativos aqui. Por que que você instituiu uma cruz, você instituiu o cristianismo, e a gente vê o crescimento de um cristianismo hoje que julga muito grande no Brasil? Por que que isso aconteceu? Isso foi uma estratégia, uma estrutura organizada pelo colonizador. Então, claro, você tem que matar a identidade do outro. Não adianta só escravizar aquele corpo. Então, quando você escraviza a mente e tira toda a identidade dele, tira a religiosidade dele, tira a ancestralidade dele, os antepassados dele, você consegue, com mais eficácia, controlar aquela população. E vamos pensar por que os escravizados não se reuniam nas festas ou nas danças, porque as religiões afro-brasileiras têm muita música, muita dança, porque
quando os povos se encontram, é muito possível ter revoluções, rebeliões, que as mentes estão pensando juntos. Então, era preciso que eles fossem apartados do conhecimento, né? Uhum. Muito bem, Ismael, gostaria de complementar, de conversar mais um pouquinho conosco sobre essas questões das religiões, né, serem demonizadas, as afro-brasileiras, né? Então, no Brasil, desde a década de 70, ainda no século XX, começou um trabalho para desconstruir e ressignificar a cultura do negro. Que nem a professora falou, falar religião... às vezes falar religião talvez especifica muito, mas vamos então, né, usar a cultura, porque toda a cultura do negro, do africano que veio para o Brasil, passa pela questão dos orixás, né? E nos anos 70 começou esse trabalho. Vamos trabalhar até mesmo na literatura com cadernos negros, né? Vamos devolver a identidade para o negro. De que forma? Através da sua música, através da sua religião que veio para o Brasil. Nos Estados Unidos, isso aconteceu através do blues, né? No Brasil, nós temos 2 caminhos. O rap faz muito isso e a religião africana também, né? A cultura africana, né? Ela devolve para o povo negro uma identidade. Porque eu trabalho em colégios estaduais e eu trabalho na equipe multidisciplinar desse colégio. E eu vejo que as pessoas, a maioria dos estudantes de origem negra, você pergunta para eles: o que você quer ser profissionalmente? Eu não quero ser nada. Ou senão, eu quero ser jogador de futebol. Eu já ouvi até alguém falar assim: eu quero ser chefe da Boca. Diferentemente dos alunos brancos, a maioria deles já sabe o que querem ser. Então, falta para esses estudantes um empoderamento, uma referência negra. Ele precisa ver um dentista negro, ele precisa ver um médico negro, ele precisa ver um advogado negro, e não só ver pessoas negras no trabalho pesado, ou segurança de shopping. Então ele precisa de ter mais referência. Então o trabalho da consciência negra nas escolas hoje é devolver uma identidade negra para os alunos. Isso pode ser através da ancestralidade, da religião, da própria cultura, da né? própria cultura. Uhum. Só que a religião no Brasil, que nem a professora falou, ela foi assim, sofreu essa demonização, né? É impressionante como durante alguns anos na educação básica se estudava mais a cultura grega, até mesmo nórdica, né? Mitologia grega e mitologia nórdica, do que a mitologia indígena e africana, sendo que os povos de origem negra são 56% no Brasil. Pois é. Bom, quanta coisa para a gente poder, né, saber mesmo e dialogar nesse nosso Podplay de hoje. E aí, vocês falando, né, dessas religiões afro-brasileiras, e vocês citam os orixás, né? Então, de onde vieram esses orixás e quais as culturas que celebram esses orixás? A gente tem... acontece a mesma coisa que acontece com os indígenas no Brasil. Nós temos uma linhagem tupi-guarani, mas que dentro dessa linhagem tupi-guarani você tem centenas, milhares de dialetos, de diferentes organizações, diferentes grupos. O mesmo, né? O Tupinambá é a mesma coisa. O mesmo acontece na África. A África tem, no mínimo, 3.000 dialetos, né? Então, quando a gente fala... O candomblé, ele é diferente do candomblé que vem da região iorubana, que é a região da Nigéria, que foi entre as levas de escravizados que vieram, está entre a primeira e a segunda leva, que é de matriz iorubana, né? Aí dentro dessa matriz iorubana nós temos GG, nós temos Nagô, nós temos várias linhagens ali dentro. E nós temos também a maior das identidades que a gente tem na África são os bantus, que inclusive a maioria dos escravizados que vieram para o Brasil são bantus. A gente brinca que nós somos filhos da ginga. Eu estudei a Rainha Ginga no meu pós-doutorado, e a Rainha Ginga foi muito importante para o Brasil, para quem veio para cá, porque a maioria das levas dos escravizados veio da região de Angola, da região banto, e o candomblé banto é diferente do candomblé iorubano. É como, vamos colocar ali para as pessoas entenderem, é como o cristianismo. Você tem
você tem o católico, aí você tem o evangélico, aí dentro do evangélico você tem vários, né? Vários. Então, é a mesma coisa no candomblé. Você não tem... Se alguém disser para você, não, mas é assim que faz no candomblé, a pessoa está equivocada. São várias maneiras que se fazem. Cada casa de candomblé reflete um ensinamento. E é importante que fique aqui falado também que a Umbanda e o candomblé são duas... eles têm abordagens diferentes. A Umbanda mistura... se você for numa casa de Umbanda, você vai ver Jesus, Nossa Senhora lá na mesa, a cabocla Jurema, a cigana, a pombagira. No candomblé, não. Eles são mais roots, são mais raiz, né? Eles ficam nos orixás originais. Mas mesmo você não consegue ter uma pureza nas religiões. É uma falácia, é uma mentira achar que existem religiões puras que não mudam. É como a linguagem, elas mudam, né? Com o tempo, com o uso, né? Muito bem. Ismael quer então, complementar? Quando os africanos vieram para o Brasil, então vieram assim, de diversas nações, de Alaqueto, né, Bantu, Jeje, que nem a professora falou. Porque lá na África, numa determinada região, assim, por exemplo, ali se cultuava apenas Oxum. Numa outra região se cultuava apenas Iemanjá. Numa outra apenas Ogum. Ao chegarem no Brasil, principalmente ali em Salvador, na Bahia, o que o colonizador fez? Vamos misturá-los, porque falavam línguas diferentes, para que eles não se entendam e não façam o quê? Motim. Porque senão ia ter motim. E aí misturava ali dentro da senzala africanos de várias regiões da África. E aí o que acontecia? E agora? Como o africano se via ali, eu quero cultuar Oxum. O que eu aprendi? Não, eu quero cultuar Ogum. Não, eu quero cultuar Xangô. E agora? Ali nos meados do século XIX, que o candomblé começou -se a configurar como religião mesmo. E aí o candomblé de Alaqueto aglomerou todos esses segmentos de pessoas que cultuavam diversos orixás. E aí hoje no candomblé são cultuados 16 alguns 17 orixás. Oxóssi, tem algumas casas que não cultuam mais Oxóssi, mas ainda tem. Então as que tem são 17. Mas aí fez o quê? Fez esse amalgamento, elementos em amálgama, para fazer esse culto. Foi o caminho que o africano encontrou para manter a sua religião. Na África, o candomblé não é assim. Cada casa só cultua um orixá. Exatamente. Na África, por exemplo, o maior rio da Nigéria é o rio Osun, não é o rio Iemonja. Já no Brasil, Iemanjá na Nigéria é cultuado nos rios. E aqui Iemanjá é dos mares. Então, os orixás mudam também conforme a região, conforme a casa que você está. Então, é muito orgânico, digamos assim, o culto, né? Não é algo que segue algo estático. E aí, então, eu estou aqui, né, tentando entender aí sobre esses orixás, né, e a conexão aí com esses ancestrais. E aí, até o Ismael acabou de falar, né, dessa quantidade de entidades que existem, né, e na fala de vocês mencionaram algumas. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre essas entidades? Exu, Iemanjá, Oxum, Oxalá, Xangô, são várias, né? Eu poderia falar sobre os meus santos de cabeça. Eu sou filha no candomblé, tá? De Iemanjá, de Yansan, e ele é dito como Omolu na Umbanda, mas ele é dito como Obaluayê no candomblé. Obaluayê se você vê a vestimenta de Obaluayê, ele é todo com palha, não dá para ver o rosto dele. Porque ele significa a morte, mas ele também significa a cura. Então, os orixás têm essa característica ampla. Eles nunca são só uma coisa. Inclusive, que a gente estava falando sobre demonização, não existe diabo em religião africana. Isso é uma invenção cristã. Não existe a figura do diabo. Existem os orixás, sim. E os orixás existiram, eles foram reis.
Xangô foi o primeiro rei do Império de Oió. Então, assim como nós temos na nossa mitologia ocidental pessoas que existiram e depois foram transformadas em mitos, na África também. E Yansan é a orixá dos ventos, das tempestades, né? E então é interessante que Yansan é quem leva os mortos pro outro caminho, né? Pro outro mundo. E é interessante também a gente desmistificar uma coisa dos alimentos, porque às vezes você fala assim, ai, que medo, uma oferenda, mas as oferendas, elas eram feitas no Brasil, principalmente, tanto as tranças quanto as oferendas. Não era aleatório que esses escravizados tenham as tranças no cabelo. Aquilo eram mapas para eles poderem fugir. E no caminho, para eles poderem sobreviver, você tinha oferendas. Então, por isso que você tinha um frango morto, que você tinha... Não era assim, é que hoje tudo, no liberalismo, tudo vira consumo, né? Tudo vira lucro e tudo tem um sentido, mas não tinha esse sentido. Ele realmente tinha um sentido utilitário. Não era assim, uma simples manifestação. Então, Exu mesmo, que é muito demonizado, Exu é o mais humano dos orixás, é o mensageiro, ele cria o caos, mas ao mesmo tempo que ele cria o caos, ele é o orixá da comunicação. Então, os orixás sempre têm essa característica dupla, né? Depende também, por exemplo, na Umbanda você pode tirar búzios para saber qual é o seu orixá. Como que eu sei qual que é o meu? Pode tirar búzios, ou você, no candomblé, você é direcionado, um pai de santo, um orixá, né, uma mãe de santo vai lá e fala para você, olha, estou recebendo aqui que você é filho desses. E no candomblé você pode ter até 3 cabeças, que a gente fala, né? Fala um pouquinho sobre isso. Aqui assim, na religião do candomblé de Alaqueto, né, inclusive no nosso trabalho, nós vamos se concentrar na nação de Alaqueto, né, porque são vários segmentos. Então, os orixás são deuses, né, nós entendemos eles como deuses. E as entidades são algumas pessoas que existiram, na verdade, foram humanos, e aí, ao passar pelo processo de desencarnação, né, desencarnou, se tornou uma entidade. Por exemplo, uma delas é Maria Padilha, né? Aquela que faz os homens e as mulheres se apaixonarem, sentirem desejo de se amar, né? E o orixá é assim. Então, no Brasil, quando você quer se iniciar no candomblé, por exemplo, a primeira coisa é feito o jogo de búzios. É colocada a mesa de Ifá e ali vamos consultar os búzios, né? Conforme eles caírem, nós vamos descobrir o teu santo. E é feito 3 vezes para confirmar. E aí, de acordo com o teu santo, de acordo com o arquétipo do teu orixá, são as características que você tem. Por exemplo, eu sou de Iemanjá, e quando eu fui me iniciar no candomblé, eu não sabia que eu era de Iemanjá. Mas depois, quando eu fui estudar o arquétipo dela, então, por exemplo, são pessoas que são de Iemanjá. Então nós falamos assim, eu sou filho de Iemanjá, que eu sou do santo, né? São pessoas que têm um pouco de um humor assim, muito exaltado, sabe? Porque Iemanjá é a maior de todas os orixás. Na religião do candomblé, nosso maior deus, no caso, é uma deusa. Então, ela é Iemanjá. E sempre nos terreiros... criadora, né? A criadora. A mãe de todas. Então, ela que criou o mundo. Não foi um homem, nem costela de um homem. Iemanjá e Nanã que criou o ser humano. E assim, sempre no candomblé é uma mulher que vai ser a líder espiritual. Não havendo uma mulher apta, pode ser um homem. Mas sempre é dado para uma mulher esse cargo. E aí, uma vez que você sabe o teu santo, você vai fazer de tudo para agradar o teu santo, porque daí ele vai te proteger, ele vai te ajudar, ele vai abrir os caminhos, né? Eu, esse ano, estive com a minha mãe, minha orientadora espiritual, mãe Dulcinha de Oiá, e ela, na verdade, foi em 2023, que ela botou uma mesa para mim e ela falou que ia acontecer uma coisa muito boa na minha vida no final do ano. Eu acho que é a minha entrada no mestrado. Com certeza. E não é à toa que você está aqui agora, né, Ismael, falando sobre a sua pesquisa, né, no mestrado, né? E a gente percebe o seu entusiasmo, né, o seu conhecimento. Olha que bagagem
cultural, né? Você traz bagagem de vida, né? De vivência, como sendo aí o foco, né? De pesquisa no seu mestrado, né? E como é que é você unir, né? Essa sua identidade, né? Essa sua cultura e você poder usar isso como um objeto de investigação. Como é isso para você? Então, quando eu era adolescente, eu comecei a ler umas obras, assim, literárias, né? E, de repente, eu via lá falar de orixá, de macumba, né? E no Brasil, eu sempre falo assim, nós brasileiros, nós somos um pouquinho de tudo. Eu tenho uma amiga, né? Que ela é de uma religião evangélica ortodoxa. Mas você fala, esse dia eu fui falar em morte com ela bateu na madeira. Falei, a tua religião não recomenda isso, tá? Se minha mãe faz, o meu pai faz, também faço. A mistura, né, de crenças, né? O misticismo é uma coisa, sim. Né? E aí eu fui, assim, cada vez mais me inteirando do que é religião. Minha mãe, ela sempre em casa teve muito comigo, ninguém pode. Sim, aquela planta, né? E eu queria saber aquilo, né? Porque ela falava que não podia comer, não pode comer, não vai mastigar isso aí. Mas para que serve? Isso aqui é para tirar mal olhado, para tirar energia ruim. Espada de São Jorge, sempre assim, muita simpatia para tudo. Para tudo ela tinha uma simpatia. É interessante você falar isso, porque as religiões de matriz africana, elas usam muito da natureza. Sim, sim. Né? Você faz as oferendas, ou você cultua muito, todo o orixá é ligado a algum elemento da natureza. Então, essa conexão não tem como você falar em orixá sem falar nessas manifestações da natureza. E eu quis fazer um trabalho assim, desde a época do ensino médio. Eu tive uma aula com um professor que ele falou da origem da farofa. Na verdade, ele estava trabalhando conosco o livro Tenda dos Milagres. E aí ele explicou bastante coisa pra gente ali sobre essa questão. E eu comecei a me interessar, né? E envolvendo também toda a minha vivência ali no bairro onde eu nasci. E aí eu penso assim, hoje eu estou na sala de aula. Eu encontro sempre na sala de aula 2 ou 3 alunos que são de religião de matriz africana, Umbanda, né? Candomblé. Mas eles falam assim, mas eu não falo porque eu sei que eu vou ser discriminado e tal. Eu falo, mas você tem que falar. Eu falo que eu sou, né? E aí eles sentem vontade também de falar. E aí, estando ali na sala, nesses 10 anos que eu já estou na educação básica e trabalhando com essa temática, eu falei, eu vou fazer um trabalho sobre isso. E principalmente na Semana da Consciência Negra, lá na minha cidade, eu vou nas escolas fazer palestra. E aí eles falam assim, por que você não estuda mais sobre isso a partir da literatura e religião? Você, né, vai estudando, pensou, você não disse, pode até viver de palestras. Não pretendo estar ali no chão da escola. Você é importante para a educação, Ismael. E para mim, eu estou amando isso, né? Amando, assim. Estou juntando literatura com religião, né? Com cultura, né? Sim. O Ismael é um grande fã do Jorge Amado e do escritor angolano Pepe Tela, que inclusive eram amigos, né? Então, ele constrói um diálogo com os orixás, mas com as obras desses escritores também. Uhum. Né? A religião, a mítica está ali, mas também os locais estão aí, África e Brasil. A gente sempre tenta puxar para os dois lados, os dois continentes. E essa disciplina da Marcele, olha, África e Brasil, conexão, cultura, parece que assim caiu como uma luva assim ali. Então, eu sempre vejo que a professora Marcele, os demais alunos também percebem isso, né? Esse universo que ela traz para a sala de aula, né? De África e Brasil e literatura, né? Escritores ali africanos, tantos que escrevem em português como que escrevem em inglês. E que às vezes nem são conhecidos, são, né, marginalizados, né? Uma literatura que talvez não é aquele cânone, né? Ou uma literatura que está, por exemplo, na lista de livros para um vestibular, por exemplo, que faz parte da leitura, né, de uma educação básica, né? Então... E a academia precisa passar por esses lugares para que a gente mude, por exemplo, as próprias obras do vestibular. Eu estou co-orientando a aluna Tainara, junto com a Lilian,
no doutorado dela, e ela está defendendo agora, e ela estudou as cotas, ela vai defender agora nos próximos meses, estudou as obras ela estudou só o período de 2019 e 2020, o período da pandemia, as obras que estão no vestibular. Então, a gente passar por essa modificação, porque eu precisei um processo, ser reeducada. Né? Eu sou fã da Lauryn Hill, e tem um CD dela que chama Miseducation. E eu penso que é isso, a gente tem que ser reeducada, porque Sim. eu mesma não tive isso na universidade. Então, eu tive que começar do zero a estudar isso. É claro que o ideal seria um professor negro dar essa atividade, mas eu não, como a gente não tem um professor negro que trabalhe com isso, os professores negros do Play trabalham com outras temáticas, e o professor negro pode trabalhar com a temática que ele quiser, né? Eu achei, eu tenho que começar do zero. Então, é interessante também que eu também estudo. Não é uma coisa que já eu fui formada. Uhum. E você fala das literaturas, por exemplo, o Wole Soyinka. Ele é muito importante. Ele é o primeiro negro, primeiro africano a ganhar um Nobel. E ele ganhou pelo teatro dele. E o teatro dele, ele trabalha com orixás, leitura Shakespeare-orixás. Né? Então, nós temos uma literatura muito rica. E o Mia Couto ele fala assim que os grandes escritores, né, o escritor Mia Couto de Moçambique, que os grandes escritores que ele teve como parâmetro não eram os portugueses, eram os brasileiros. Então, eu acho que se a gente lê os africanos, a gente vê muito mais conexão do que os portugueses, por exemplo. Uhum. E aí, né, para a gente encaminhar pro fim da nossa conversa, porque eu sei que se deixar aqui ficaríamos horas, né, conversando sobre os orixás e essa conexão com a literatura. E aí, como é que vocês veem essa importância, né, de unir, por exemplo, e estudar os orixás na academia, por exemplo, né, e também, ver as pesquisas sendo disseminadas em forma de trabalhos acadêmicos, né, essa validação dessa cultura, dos orixás, por exemplo, no meio acadêmico, né? Como é que vocês analisam essa questão desse lugar que pode e deve ser ocupado, né? Eu gosto muito do Frantz Fanon, né? E o Fanon vai falar que a gente precisa realmente cortar esses laços que a gente tem com o colonizador. E cortar esses laços não quer dizer que a gente vai desprezar uma cultura que já existe. Não, a gente vai receber uma nova cultura aqui. Então, é o que eu falei no início. Se é normal que a gente coloque grego em tudo, se a gente coloque o mundo grego... Hoje mesmo eu estava dando uma aula para o pessoal de cênicas, que eu também dou aula para cênicas. E eu não comecei. Porque se você der um Google... Início do teatro, vai aparecer os gregos, mas o início do teatro não é nos gregos. Os egípcios são anteriores aos gregos, e eles já faziam o seu teatro, e eles já tinham isso. Então, é importante... E onde estavam os egípcios? No norte da África. Então, é importante que a gente entenda a África, porque se você for em qualquer lugar e falar na palavra África, o que as pessoas vão pensar? We are the world, pobreza... né? Uhum. Mazela. E não, é um continente riquíssimo. Nós temos 52, 54, depende ali a estratégia política, países, alguns muito pobres, alguns ricos, mas a cultura é riquíssima. As primeiras universidades são africanas, os primeiros matemáticos são africanos. Então, por que a gente não trabalha isso? É preciso trazer isso para a academia, porque a gente não está... fazendo um favor ou cumprindo cotas. Não, a gente só está falando a verdade, que ficou muito tempo encoberta, né? Muito bem. E aí, como é que a gente poderia, por exemplo, pensar, né, nessas pesquisas que vocês realizam e nessa questão de trazer, né, não só para a academia, mas para a sociedade, essa discussão, essas leituras, né? Porque a gente precisa mesmo, né, trabalhar com essa decolonialidade, né? Então, como é que vocês pensam, por exemplo, que as pesquisas de vocês poderiam ultrapassar, vamos dizer, os muros da universidade e chegar, por exemplo, até comunidades, né? Até a própria, não só Maringá, mas eu digo para diversas comunidades, para que a gente possa até mesmo discutir essas questões literárias nas aulas de língua portuguesa, de literatura e de história, né? De filosofia, na educação básica. Como é que vocês veem assim, essas possibilidades, os desafios?
Pode falar. Eu acredito que o caminho é a equipe multidisciplinar de cada colégio. Então, as equipes, eu já fui coordenador de 3 equipes em 3 colégios diferentes. A SED manda o material, nós trabalhamos um material com os professores, mas mesmo assim fica bastante lacunas, bastante dúvidas, e sempre aparece a questão dos orixás, a questão da cultura iorubá, né, Nagô. Então eu penso assim, através da equipe multidisciplinar de cada colégio, quando um professor que está ali na educação básica, ele passou pela Universidade Estadual de Maringá, e aqui, além de todos os escritores que ele estudou, tudo que ele viu também a questão da cultura afro-brasileira, naquilo que diz respeito à religião, ele leva esse conhecimento para a sala de aula. Por quê? Primeiro ele vai desconstruir uma ideia errada que ele tinha, vai ressignificar. Então, ele pode nem ser da religião, mas ele pode mostrar que ele entende. Eu trabalho com uma professora que é de uma religião, ela é adventista, do 7º dia. Mas assim, você fala esse assunto com ela, de questão de mitologia, dos orixás, nossa, ela sabe bastante coisa, entendeu? Ela estudou bastante sobre isso, porque ela já viu alguma coisa que não vem. E aí ela foi atrás de pesquisar. Então eu acho que hoje é uma temática muito forte dentro da educação básica, falar sobre isso. Hoje o Núcleo Regional de Maringá, na diversidade de cultura, eles até falam sobre criar grupos de estudo dentro da escola. Porque às vezes você chegar na escola e falar desse assunto alheio a qualquer conteúdo, por exemplo, tem o caminho da literatura, mas não sendo pela literatura, você pode encontrar rejeição. Sim, sim. Né? Então, mas quem gostaria de conhecer? Você pergunta numa sala de 40 alunos e alunas, quem gostaria de estudar esse assunto, ler? Tem uns 10. Você viria no contraturno para aprender sobre isso? Sim. E isso é uma maneira do quê? De descobrir o Brasil. Exato. De conhecer o Brasil através da cultura africana. Então, acho que a universidade, juntamente com a educação básica, através dos professores, ela pode levar esse assunto para enriquecer mais as aulas de literatura, as aulas de história, sociologia. Então, acredito que a partir desse momento, assim, que as equipes multidisciplinares vão trabalhar nas escolas. Bom, então pela fala, né, do Ismael, a gente percebe o quanto, né, as nossas ações, atribuições e as nossas pesquisas que são realizadas no âmbito da universidade, em programas de pós-graduação, elas têm a sua importância, o impacto disso para a formação de professores, porque os professores que estão na educação básica passaram pelos bancos das universidades, então essa formação vem, né, da universidade. Então, o quanto a universidade contribui para a formação do professor e para a formação desses nossos alunos que estão na educação básica e, claro, contribui para uma sociedade, né, mais humana, plural, né, cultural e que tenha acesso, né, eu acho que é importante como é que a pessoa tem acesso à informação, a outras religiões, a outras culturas. Primeiro, ela tem que conhecer. E como é que ela conhece, né? Alguém tem que apresentar isso, né? Então, que bom e que há espaço na educação básica para que outras culturas, que não só aquelas canônicas, né? E outras religiões também possam ser... não é que a gente vai ensinar, mas elas possam ser apresentadas, discutidas para que as pessoas entendam, né? E contribui para essa desmistificação do que vem a ser, por exemplo, né? A macumba, os orixás. Então, eu acho que isso é um marco, um espaço que a gente tem conquistado e que precisa ser ampliado. E com pesquisas, né, como essas que vocês desenvolvem, eu acho que a gente tende a avançar cada vez mais. E nós temos grandes filósofos na África também, né? A filosofia, os pensadores, os sociólogos, eles
assim como na África, como no Brasil. A gente não precisa só dos europeus. Há outros modos de pensar. E eu acho que incluir os orixás é você praticar uma educação antirracista. Exatamente. Né? E levar, não ficar só no banco da academia. A gente leva para fora isso. Exatamente. Né? Bom, foi muito bom conversar com a professora Marcele e com o Ismael sobre essa temática que é super importante. Eu mesma fiquei aqui antenada para ouvir, né, todas essas informações. Eu sei que em 30, 40 minutos não são suficientes, Desafio né? Lançado. Quais os seus orixás? Pois Joana? Estou bem curiosa e com certeza, né, gostaria de estudar e saber quais são meus orixás. E as pessoas que estão nos ouvindo podem também entrar em contato, né, com a professora Marcele e os seus orientandos, que não é só o Ismael, né, para conversar um pouco mais sobre essas pesquisas que eles desenvolvem. E o PLE agradece imensamente, né, aqui pelo nosso canal PodPlay, a presença da professora Marcele e a presença do Ismael. Se vocês quiserem deixar uma palavrinha final para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Eu queria agradecer o convite, muito gostoso a gente participaremos novamente. E é muito bom que a gente possa levar as nossas pesquisas para além, né? A gente não tem. É muito importante que isso fique colocado para os nossos alunos. Nós não temos uma catraca na UEM. A UEM é pública. Qualquer pessoa pode frequentar a biblioteca, qualquer pessoa pode frequentar a universidade, vivenciar a universidade. É um espaço de saber e de vários saberes, né? Que bom. Saravá. Termino minha fala com saravá, com tudo de bom para todo mundo. Obrigada, professora Marcele. Ismael? Eu agradeço o convite, acho que é uma oportunidade muito rica, né? E acredito, assim, que os professores, né, têm que estudar esse assunto, porque há dentro da educação básica o desejo da parte dos alunos, até para eles se empoderarem. E assim, que nem dizia o escritor Jorge Amado, né? É mais fácil a gente contagiar do que convencer. E eu acho que esse trabalho é um trabalho que está aí e pode ajudar muito. Muito obrigado. Nós que agradecemos, então, a presença mais uma vez da professora Marcele, do Ismael. Ficamos por aqui nesse nosso episódio e esperamos todos vocês no nosso próximo episódio do PodPlay. Até mais!